Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Resolução 4925, ela foi publicada no dia 10 de novembro de 2023, é a data, dessa importante resolução, que vai estabelecer normas para a organização do quadro de pessoal das unidades de ensino na rede estadual da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. É um documento extenso, ele tem aqui hoje 16 páginas, porque a gente colocou aqui os anexos mais embaixo. Então eu vou passar rapidamente só para que você possa visualizar esse material que nós vamos trabalhar. Ele é grande, pessoal, uma resolução grande, mas eu acho que ela é importantíssima porque vai falar sobre vice-direção, sobre direção de escola, sobre a sua situação enquanto profissional que vai pegar a convocação. Tá vendo por que ele é grande? Porque abaixo eu coloquei aqui, pessoal, uma parte dessa resolução tirada lá do Minas Gerais, porque tem os anexos. Esses anexos são fundamentais porque é o comporta da escola, então nós vamos trabalhar toda essa resolução com muita calma, porque é uma resolução grande, mas ela não é muito complexa de entender. Tem algumas nuances, como por exemplo, adicional de extensão de jornada, para aquele servidor que deseja ter mais aulas no estado, para aquele servidor efetivo, por exemplo, que quer fazer ampliação de carga horária, para aquele servidor que quer organizar o seu quadro da escola, organizando ali o turno, qual o turno de trabalho, como que vai ser a distribuição de cargos, vagas, na rede estadual de ensino, lembrando que a prioridade é sempre o servidor efetivo, e aí na medida que essas vagas foram organizadas, priorizando o servidor efetivo de carreira, que está na escola, ele em seguida tem alguns critérios, essas vagas vão para designação, para convocação. Então esse é um momento importantíssimo, porque essa resolução, ela vai revogar, a partir de 1º de janeiro de 2024, a resolução 4789, que também tratava sobre a organização do quadro de pessoal, falava lá do comporta. As pessoas perguntam o que é comporta, é a quantidade de pessoas que atuam na unidade de ensino, na Superintendência Regional de Ensino. Por isso que ela começa dizendo aqui, estabelece normas para a organização do quadro de pessoal. Então, organizar o quadro de pessoal das unidades de ensino, nas escolas estaduais, na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. E aí vem as partes principais aqui, isso aqui a gente vai pular. Tem as disposições preliminares aqui, pessoal, que vai falar das competências do diretor da Superintendência Regional de Ensino, do diretor da diretoria de pessoal, do analista, o inspetor de escola, que é o analista educacional, do diretor da unidade de ensino, que é o diretor escolar. E lembrando que essa situação ela é solidária, ou seja, respondem todos solidariamente para os efeitos daquilo que for de direito do trabalhador ou daquilo que for no sentido de cumprir ou não cumprir, alguma instrução desse documento. Então, aqui está escrito, cumprir e fazer cumprir as disposições dessa resolução, pessoal? Então, isso é importante a gente estar falando aqui no artigo 1º, porque existe uma responsabilidade solidária desses trabalhadores. O analista educacional, pessoal, que é o inspetor de escola, ele vai também conferir a autenticidade e exatidão da documentação na unidade de ensino. Eu digo não da unidade de ensino, porque muitas vezes ele está na própria unidade de ensino fazendo essa verificação em loco. Ou às vezes ele está na Superintendência Regional de Ensino ou no Polo, que é uma escola organizada, um espaço separado para os inspetores de escolas receberem ali as demandas daquela região e autenticar ou solicitar alguma documentação complementar. Isso é muito importante, porque você daqui a pouco vai participar de um processo de convocação e esse processo ele se dará de maneira online. Você acabou de fazer a inscrição, daqui a pouco vai fazer a escolha das escolas, isso acontece lá em janeiro, início de janeiro, por isso que é importante você fazer parte aqui do canal da Educação, ativar o sininho para receber todas as notificações. Porque se você estiver lá na praia, estiver passeando, viajando, onde você estiver, o canal da Educação vai te notificar quando sair esse processo de escolha das escolas. Eu vou avisar todos vocês. E qualquer dúvida que tiver no que diz respeito a essa importante resolução, que é a 4925, de 10 de novembro, foi publicada agora recentemente, estou gravando o vídeo hoje, dia 16 de novembro de 2023, essa resolução ela vai valer para todo o ano de 2024. Então ela passa a ter efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024 e revogando a 4789. Então é importante você acompanhar aqui, porque qualquer dúvida que você tiver ao longo do ano, eu perdi aula, aconteceu um problema lá, infelizmente aconteceu algo muito sério,
no que diz respeito à minha vaga na escola. Então, assim, eu perdi adicional de extensão de jornada, vou tirar licença e eu sou da direção de escola, ou vou receber férias prêmio, né? E aí eu vou perder a extensão de jornada. São perguntas importantes que muitas vezes o servidor tem essas dúvidas e a gente está aqui para esclarecer. Aquilo que a gente não souber, a gente corre atrás. Por isso são disponibilizados alguns e-mails aqui, não só da Superintendência Regional de Ensino, como também das unidades responsáveis por essa importante legislação. Aqui, ó, nós vamos começar no artigo 2º. Aliás, já falei, né, dos inspetores escolares. Vou falar também agora do diretor de escola, né, pessoal? Muito séria a função do diretor de escola, aquele que organiza o quadro de pessoal. Logo, logo, eles vão ter que organizar o quadro de pessoal. Inclusive, é uma sugestão que os diretores de escola já comecem a pensar nas escolas para 2024, seu funcionamento. Estão chegando nesse momento, atenção, servidores da educação do Estado de Minas Gerais, estão chegando nesse momento servidores nomeados do concurso. Depois nós teremos servidores de movimentação. Olha aí, nós temos a movimentação de pessoal. E depois de tudo isso, aí sim, essas vagas são levadas para efeitos de uma possível convocação, no caso de professor especialista, que é o supervisor de escola. E o professor, estou me referindo ao professor regente de aulas e o regente de turma. Regente de aula é quem trabalha com ensino, anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. Ensino médio, quem trabalha com o 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Então são regentes, professores regentes de aula. E temos o professor regente de turma que trabalha com o 1º ao 5º aninho dos anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, nós temos funções como a de PEUB, professor para o ensino, né, da biblioteca, uso o ensino da biblioteca. Tem o professor eventual e muitas outras, como professor de apoio, essa função tão importante no estado de Minas Gerais, né, que requer tanta atenção. Então, é preciso ficar atento, porque são muitas informações que a gente vai passar nessa resolução. E aqui cabe ao diretor da escola organizar esse quadro de pessoal. Por isso que eu falo, logo, logo ele vai estar inserindo informações importantes, logo, logo nós teremos um prazo para o servidor efetivo fazer a solicitação da extensão de jornada para o ano de 2024, isso vai ter que ser formalizado. Então, se você deseja, respeitados alguns critérios que eu vou apresentar aqui, que estão aqui dispostos nessa resolução, não mudou muito em relação a 4789, não mudou muito, tá, pessoal? Ainda não confrontei as duas. Mas, a princípio, a leitura preliminar que eu fiz aqui, uma leitura prévia, né? Ela não me chamou muita atenção, alguma grande mudança. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao sindicato e também aos deputados, né? Que são da educação, da bancada da educação, né? Como a Beatriz Cerqueira e tantos outros, né? Macaé Evaristo, que foi secretário de Estado. Elas, com certeza, quando sai uma resolução e começa a ter reclamação, o pessoal começa a discutir. Mas ele vai registrar o diretor e atualizar os dados de pessoal no CISADP, no quadro da escola e também no quadro de horários, com base no disposto nessa resolução. Tem anexos, né, pessoal, instruções complementares. Por enquanto ainda não saiu instrução complementar dessa importante resolução, mas vai sair, com certeza. Assim como vão sair algumas correções, é sempre comum, tá? No parágrafo 1º está dizendo que compete à unidade de ensino, no caso a equipe gestora e também o corpo docente, os professores, estabelecer os chamados critérios complementares para atribuição de turmas, aulas, turnos e funções. E composição de cargos aos servidores efetivos e estabilizados, conforme, claro, orientações complementares estabelecidas pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica. Nenhuma equipe gestora e professor vai ficar inventando moda para estabelecer esses critérios complementares para essa atribuição de turma, porque existe a legislação, que é essa resolução 4925, que ela fala tudo. Mas a escola também tem a autonomia de criar os chamados critérios complementares que devem ser verificados pelo inspetor de escola. Assim também como aprovados pelo colegiado escolar, porque não adianta você estabelecer critérios complementares, aprovar no colegiado escolar e ela está em discordância, né, ou dissonante, né, da legislação vigente. Para isso, a função do inspetor de escola é fundamental, para verificar o que cabe e o que não cabe. Mas o parágrafo 1º já chama atenção porque existem critérios complementares. Então não é nada da cabeça do diretor de escola, não é nada da cabeça de um colega lá que
que tem mais voz dentro da instituição de ensino, né, a própria resolução, ela prega isso aí. Tá certo, pessoal? Parágrafo 2º. Na unidade de ensino onde há servidor em ajustamento ou readaptação funcional, o diretor ou coordenador de escola estadual deverá, se existe algum servidor em ajustamento funcional na unidade de ensino, eu sugiro que você leia essa informação importante. O servidor de ajustamento funcional ele possui uma fundamental atribuição dentro da instituição de ensino. Normalmente ele exerce a função ali de especialista ou professor, educação básica, e por alguma razão, em função de alguma doença, em função de alguma situação que aconteceu ali, né, tem que se readaptar funcionalmente também e fazer esse ajustamento dentro da função. Para isso, ele não exerce a sua função principal. No caso do professor, ele deixa a sala de aula para ajustar-se à unidade de ensino, para readaptar funcionalmente ali a unidade de ensino. A mesma coisa o especialista. E o ASB também. Existem situações em que o ASB, ele está em ajustamento funcional. É mais raro hoje? Sim, porque não existe concurso, infelizmente, para ASB na rede estadual. Não existe, ou seja, não aconteceu concurso. Não se sabe dizer por quê. Até porque o ASB ele faz parte do grupo de atividades de educação básica. Então não entendo por que o ASB, lamentavelmente, sempre está fora dessa situação do concurso. Não sei se isso é bom, não sei se é ruim. Quem vai dizer você é ASB aí. Mas a legislação ela é muito clara no que diz respeito ao artigo 37. A gente está falando de serviço público, então deveria ter concurso público para essas funções. Não teve, então, mas eu estou falando de ajustamento funcional, já vi. Quando eu cheguei na escola, por exemplo, tinha uma servidora. Um grande abraço para você, viu? Irva das Dores, grande servidora. Deixou saudade lá na nossa casa, porque era uma grande profissional, é uma pessoa sensacional. E a Irva, ela estava numa situação de ajustamento funcional. Então ela exercia outras atividades, aliás, muitas outras atividades. O servidor que ajudou a escola. Parabéns, viu, Ivo? Um grande abraço para você, saudades, uma hora vai lá, a gente vai conversar. Mas aí o que acontece? Então a ASB também pode estar em ajustamento funcional. E aí você vai ler aqui na resolução, porque a partir do parágrafo 2º, né, vai falar sobre o ajustamento funcional. E ele poderá exercer essas funções em alguns lugares. Então, o servidor de ajustamento funcional é que exercer atividades na biblioteca, por exemplo, ele não substitui o professor do uso de biblioteca, tá? Entretanto, se ele for para trabalhar na secretaria, ele substitui, tá, pessoal? Ele ocupa uma vaga de um ATB. Então, sugestão é colocar o servidor de ajustamento funcional onde, pessoal? Não falar mais nada, né? Até para gerar emprego. Isso é mais importante. Então você coloca ele na biblioteca e faz os ajustes necessários ali. É óbvio que tem que levar em consideração aquilo que foi pactuado entre o diretor da unidade de ensino, a equipe gestora e o servidor. E, com todo respeito, ele pode não se adaptar à biblioteca. Não deixo claro isso para vocês aí, mas essas são as chamadas funções, ou na biblioteca ou na secretaria. E aí continua aqui, ó. Aquele servidor que exercer outras atividades escolares, tem um guia para isso, o guia do servidor ajustamento, readaptação funcional, tá, servidor? Se tiver nessa situação, corre atrás. Não será considerado nos quantitativos servidores definidos nessa resolução se exercer outra atividade. Por exemplo, às vezes vai lá na supervisão, ajuda o supervisor lá, entendeu? Ah, então não vou contratar supervisor não, porque já tem um servidor em ajustamento. Não, não é bem assim. Então, vamos pensar nessa situação. Na hipótese do professor em ajustamento e readaptação funcional ser detetor de carga com jornada inferior a 24 horas semanais, a unidade de ensino poderá aproveitar 2 servidores nessa situação para assumir a vaga de ATB. Tá, pessoal? Então, se você tem aí um servidor em ajustamento funcional, ele possui jornada inferior a 24 horas semanais, né? Nesse caso, a unidade de ensino poderá aproveitar 2 servidores nessa situação para assumir vaga de ATB na unidade de ensino.
Eu vou passar aqui porque nós temos aqui a situação do estado fisiológico de gravidez. Presta atenção, porque se você estiver nessa situação, leia o artigo 4º e outras informações importantes também, porque o artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º, todo ele, vou até marcar aqui, ó, ele é dedicado a você, tá? Servidora, nessa situação, nesse estado, né? Fisiológico aí, né, pessoal? Vamos deixar assim, dessa maneira. Não sei se falei correto, né? Mas tá aí. Tá aí do jeito que fica mais fácil todo mundo entender. Vamos voltar aqui, apagar aqui, porque ficou muito escurinho, mas tá aqui, ó, no artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º. Beleza? Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo, estado fisiológico de gravidez. Falei da maneira correta aqui, até porque já tinha lido. O artigo 5º está dizendo o seguinte: a educação física ela é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo facultativo ao estudante nas situações estabelecidas na Lei Federal 10.793, 2003. Essa lei federal vai falar do estudante que trabalha, do estudante que tem prole, né, pessoal? É claro, é complicado, mas eu não vou falar da Lei Federal 10.793, tem outras situações lá, são algumas situações, parece 4 ou 5 situações, mas eu não vou trabalhar. Entretanto, a informação está dada, ela é um componente curricular obrigatório, tá, pessoal? Obrigatório. Presta atenção nessa informação, porque ela é obrigatória, tá? Educação física, a oferta. O professor efetivo e estabilizado, habilitado no componente curricular de educação física, somente poderá atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. Ele só pode atuar nos anos iniciais se não houver aulas disponíveis nos finais. Tá, pessoal? Se tiver aula disponível ali nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, esse professor efetivo e estabilizado habilitado no componente curricular de educação física, né? Ele somente pode atuar nos anos iniciais do ensino fundamental se não houver aulas disponíveis nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Então isso aqui é muito comum. Normalmente as escolas têm, né, o professor de educação física nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Assim como também nos anos iniciais. Lembrando que quando não tem nos anos iniciais, quem ministra a aula de educação física é o professor regente de turma. Tá? Fica atento nisso aí, porque é o professor regente de turma. Tá aqui, ó. Na falta de profissional habilitado para convocação temporária, as aulas serão ministradas, abrangendo práticas socioeducativas diversas, desenvolvimento, tá? Pelo próprio regente de turma. Claro que nesse caso fará jus ao recebimento da carga horária ministrada. Percebeu, pessoal? Então não é simplesmente vai lá não e dá aula, não. Também tem o recebimento da carga horária ministrada. Claro, está trabalhando. Ele está ministrando essa aula, porque nos anos iniciais do ensino fundamental, o componente curricular de educação física será ministrado por docente habilitado, de acordo com a lei estadual. Na falta de profissional habilitado para convocação temporária, as aulas serão ministradas abrangendo práticas socioeducativas diversas, desenvolvidas no âmbito do desporto educacional, pelo próprio regente de turma, fazendo jus ao recebimento da carga horária. Olha, pessoal, no artigo 6º vai falar o seguinte: a chefia imediata do servidor, que é detentor de outro cargo efetivo, emprego ou função pública, então só, servidor detentor de outro cargo efetivo, emprego ou função pública, ou que receba proventos, caso haja mudança em sua situação funcional, carga horária, deverá instruir, num prazo máximo de 15 dias consecutivos, o processo de acúmulo de cargos. Ele é encaminhado pela SRE, para análise na Diretoria Central de Gestão de Direito do Servidor, da Secretaria de Estado de Educação e Gestão. Olha, pessoal, acúmulo de cargo com a direção da escola não há problema nenhum. Presta atenção, porque aqui, ó, prazo máximo é de 15 dias consecutivos. Tá, pessoal? Servidor detentor de outro cargo efetivo, emprego ou função pública. Tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização da carga horária. E aqui nós vamos falar no artigo 7 sobre o que dispõe a Lei 20.592 de 2012, né? A carga horária semanal regular, ela
de um professor, ela é de 24 horas semanais. E aí você se subdivide ela naquele 1/3. Lembra que o Supremo Tribunal, na Lei 11.738, falou que 1/3 é fora da regência? Antigamente, um professor trabalhava com 18 aulas, era um cargo de regime básico na rede estadual. Então, 18 aulas. Com a lei federal, 11.738 de 2008, passou-se a estabelecer 1/3 fora da regência, então o regime básico ficou de 16 horas semanais destinadas à docência. 8 horas semanais destinadas à atividade extraclasse, observada a seguinte distribuição. Aí entra aquele chamado módulo 2. Veja bem, pessoal, 4 horas semanais é em local de livre escolha do professor. É aquela atividade que você leva para casa todo dia, né? Mas são 4 horas semanais. As outras 4 horas semanais é na unidade de ensino ou em local definido pela direção, sendo até 2 horas semanais dedicadas às reuniões. O que normalmente é feito? 2 horas atividades individuais, 2 horas atividades coletivas. Não necessariamente assim, mas de grosso modo, né? Vamos dizer dessa forma. Então, 2 horas semanais dedicadas a reuniões, por isso que eu estou dizendo atividades coletivas. 2 horas fica ali fazendo alguma atividade, preparando algum trabalho, né? Inserindo notas ali no Diário Escolar Digital. O servidor fica falando que não tem tempo. Não tem tempo, não. Pode até não ter tempo. Mas se tiver o cumprimento do módulo, você terá algum tempo. Tá, pessoal? Não estou discutindo se é certo ou se é errado o módulo 2. Isso aí, um vídeo para depois. Aliás, o canal da Educação já falou sobre o módulo 2 aqui. Está na galeria de vídeos aí. No artigo 8º está falando, o professor de educação básica cumprirá a carga horária de acordo com cada função exercida. Aí nós temos uma tabela aqui do anexo 1 dessa resolução. É claro, né? O professor ele pode trabalhar de PEUB, o professor pode ser eventual, o professor pode ter uma carga horária de 16 aulas, ele pode ser professor de educação especial, professor de apoio, não é? Então, dependendo dessa situação, conforme tabela do anexo 1, você vai verificar lá no artigo 8º como é que está distribuída a sua carga horária. Se você for lá no anexo 1, vamos lá no anexo 1, tem que ir lá embaixo, porque essa resolução, ela tá... Eu não coloquei os anexos assim como eu gostaria de colocar, não. Mas tá aqui, ó. Vamos lá, procurar o anexo 1. Acho que é a primeira aqui que apareceu. Tá aqui, ó. Beleza, vamos dar um Ctrl- aqui. Diminuir, vai ficar pequenininho para você, mas tá aí, ó. Então você tem aqui, ó, a carga horária de 24 horas semanais. 24 horas semanais. Aqui, ó. E aí você tem as 16 no regime básico. E aí você lembra que a gente falou de 4 horas no local de livre escolha do professor? Aqui, ó. 4 horas em local de livre escolha do professor. Se bem que aqui está falando do professor eventual, né? Regime de turma. Eu queria essa aqui, ó. 24 horas, que eu dei o modelo lá de cima. 16 horas o regime básico. Ou seja, são as aulas ministradas em sala de aula, essa aqui. E aqui, ó, definido pela direção. E aqui é o local de livre escolha, 4. Tá, pessoal? 4 horas aqui, livre escolha. 24 horas semanais. Mensal, 108 horas. Detalhe, está escrito, ó, poderá ter a carga horária obrigatória do cargo acrescida por aulas assumidas como exigência curricular e ou extensão de jornada. Isso é tranquilo, depois a gente explica mais embaixo para vocês aí. Mas aí no regime de aulas é isso. O professor de uso de biblioteca, pessoal, não cumpre 1/3 fora da regência, tá? Ele tem de trabalhar 4 horas e 48 minutos. 4 e 48. 4 horas e 48 minutos, tá? Beleza? O professor eventual, sim, cumpre. Então, se você perceber alguma coisa aqui, ó, em horas aqui, atividades dessa classe, é cumprimento de módulo, né? Se você perceber que não tem, não precisa de cumprir. Aqui, ó, o professor de ajustamento funcional da secretaria ou apoio, não cumpre módulo. Ó, o professor do uso da biblioteca, não cumpre módulo, tá? Ah, então o professor de biblioteca foi chamado no sábado para ir
numa reunião de módulo 2. Ele foi convocado. Mas espera aí, olha aqui. Atividade extra classe. Ele não recebe para isso. Agora, se ele ficou 4 horas e 48 minutos por dia, ele não tem que ir mesmo, não. Mas se ele ficou menos, naquela semana que antecede a reunião, ele saiu um pouquinho mais cedo, ele ficou, saiu ali 20 minutinhos mais cedo, esses 20 somados, vai sábado para a escola, sim. Presta atenção nisso aí, porque é importante, tá? No caso, estou falando de atividades extra classe. Vamos subir? Porque temos mais informações para vocês. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? Até agora. Nós estamos tratando sobre algumas informações importantes aí, módulo 2. E entramos aqui na seção 1, no artigo 7º, que está falando sobre a carga horária obrigatória do trabalhador. Então nós já falamos aqui da legislação da 11.738 de 2008, fala lá de um terço fora da regência. Em Minas Gerais nós chamamos isso de módulo 2. 4 horas em local, para quem tem 24 horas semanais, né? 16 horas no regime básico, 4 horas em local definido pela escola, pelo servidor, e mais 4 horas, sendo 2 horas atividades individuais na escola e 2 horas coletivas obrigatoriamente nos termos da resolução 4925. Tranquilo, pessoal? Beleza. E aí, nós temos aqui o especialista no artigo 9º. Ele cumprirá a carga horária de 24 horas semanais. Isso aqui é um absurdo. E eu vivo reclamando disso aqui para todo mundo. Acho que ninguém vai fazer nada para mudar. Só vai mudar quando realmente mudar a legislação lá, né? Quando alguém alterar a legislação. Porque o especialista ele cumprirá a carga horária de 24 horas semanais no exercício de suas atribuições, inclusive no planejamento e execução do acompanhamento das atividades extra-classe de caráter coletivo. E detalhe que é interessante. Olha para você ver isso aqui. Inclusive no planejamento, e não recebe para isso, e execução do acompanhamento das atividades extra-classe de caráter coletivo. A Secretaria de Educação está brincando com a gente. A Secretaria de Educação está brincando com a gente. Aliás, todas elas brincaram com a gente até hoje. Desde o advento, né, dessa lei 11.778, que fala num texto fora da regência. Porque é o seguinte, veja bem, não tem cabimento, porque o especialista não recebe para isso. O especialista não recebe para executar o acompanhamento das atividades extra-classe de caráter coletivo. Porque se ele trabalhar 4 horas e 48 minutos por dia, todos os dias letivos da semana, ele não tem que executar o acompanhamento das atividades. Sabe como é que eu chamo isso aqui? Isso aqui é a mais-valia. Quem é que conhece aquela teoria da mais-valia? Isso aqui é a mais-valia. Entendeu? Isso aqui é a exploração do trabalhador. Porque os trabalhadores, o especialista, ele não recebe para fazer a execução do acompanhamento das atividades. O professor, sim. Nós vimos no anexo 1 que ele recebe para fazer essa atividade extra-classe, o chamado módulo 2. Especialista não. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma manobra. Você tem que fazer uma dinâmica na escola, um exercício em que ou o servidor fica 4 horas e 48 minutos ou ele não cumpre as 4 horas e 48 minutos na semana que antecede essas reuniões. Lembrando que essas reuniões elas podem ser quinzenais, mas elas também podem ser semanais. Isso depende da direção da escola determinar, não é? Então veja bem como é que funciona isso. Veja bem, como que o especialista que recebe, eu não vou dizer que ele recebe menos, porque o vencimento é o mesmo. Mas sabe por que a gente fala que recebe menos? Porque ele não tem direito a trabalhar como ATB, ele não tem direito a trabalhar como secretário de escola, mesmo sendo efetivo, ele não tem direito a pegar adicional de extensão de jornada, ele não tem direito de ampliar a carga horária, ele não tem direito, pessoal, dos direitos que o professor tem, ele não tem direito. Mas ele tem o dever no artigo, tá aqui, ó. Presta atenção nisso, no artigo 9 está dizendo. Resolução 4925, se pegar 4789, também vai dizer a mesma coisa. O especialista cumprirá a carga horária de 24 horas semanais.
Gente, primeira coisa, vou parar com essa hipocrisia, porque especialista trabalha muito mais do que 24 horas semanais. Vou começar a falar a verdade? Quanto tempo que o especialista... A não ser que seu especialista seja ruim de serviço. Tá certo? Porque não é o caso aqui. Porque todos os especialistas que eu presenciei até hoje, todos os especialistas que eu convivi até hoje, todos são excelentes trabalhadores. Se dedicam. Sabe? E aí, eu vou lembrar aqui de uma companheira que é da inspeção escolar, que é a presidente da AME, né? A Giovana Paz. Eu estava assistindo um dia uma audiência na Assembleia Legislativa e ela falou que os inspetores escolares viraram planilheiros. Eu tenho a fala da Giovana Paz quando ela falou sobre isso, os absurdos que andam acontecendo por aí. Em governos anteriores também aconteceu, tá? Mas nunca como antes agora, viu? Nunca como agora, vamos dizer assim. É impressionante como que os inspetores escolares viraram planilheiros. É palavra difícil de falar, viu? Mas eu vou te falar um negócio. O que acontece? O especialista também, viu, Giovana? O especialista também virou um planilheiro. Por quê? Porque você tem as parcerias que a secretaria legitimamente faz para melhorar a educação no estado, ela faz parcerias, não há problema nenhum. Mas essas parcerias, que não são baratas, né? São parcerias pagas, mas não são baratas. É porque ninguém trabalha de graça, né, pessoal? Não é verdade? Até o relógio precisa da bateria ali para... Ou então você precisa dar corda no relógio, tem que fazer um exercício ali. Mas veja bem, e não está errado não, tem que receber mesmo. A questão não é essa. A questão que eu estou discutindo aqui é que o especialista da escola, além dele ter a obrigação de executar o acompanhamento das atividades extraclasse sem receber por isso, o especialista da educação, pessoal, ele tem que ficar por conta de uma série de demandas da Secretaria de Educação e não tem tempo para isso. Não há tempo que se resolva isso. Eu não vou citar aqui as parcerias, porque parceria é legítima, não há problema nenhum. Nós tivemos governos aí que fizeram também parcerias. Se estão questionando valores, quanto que está sendo gasto, não é problema do canal de educação. Isso aí cabe ao poder fiscalizatório, né, da Assembleia Legislativa, né, ao pessoal aí do Tribunal de Contas, todo mundo vai fazer a verificação. Isso não é problema. Aliás, não teve nem problema em relação a isso mesmo. O que eu estou falando, não existe esse problema em Minas Gerais. Tá, pessoal? No tocante a essa questão dos pagamentos referentes a essas parcerias, porque elas são legítimas e constitucionais. Tá? Você pegar a LDB, a Constituição, todas elas falam em parcerias. E essas parcerias, elas não se atêm somente à escola. Elas ultrapassam, elas vão superintendência para fazer parceria, cidade administrativa, né? Os órgãos do governo podem fazer parceria, são legítimas parcerias. Ninguém vai para a escola pregar cartaz ou visitar aluno em sala para fazer discurso de graça. Ah, nós vamos sortear aqui um tablet. E para, gente. Para. E se faz isso, tem um interesse ali por trás, que é divulgação da empresa. Então nada é de graça. Então ninguém aqui está questionando o que está sendo feito. Nós estamos questionando o que está acontecendo em relação aos especialistas da educação. Porque, como a Giovana Passos colocou em relação aos inspetores escolares, os especialistas também viraram planilheiros. E aí eles ficam por conta de preencherem planilhas, de preencherem Google Formulários, Google Forms, de darem conta de vários programas da Secretaria legítimos, programas de legítimos e bons programas, como Busca Ativa, programas sérios, reforço escolar. Nós temos programas acontecendo aí na rede. E o especialista, ele está no centro disso tudo. Também está sozinho, não, o diretor da escola também está ali, mas o diretor também está sobrecarregado, meu amigo. Mas há uma diferença de valores aqui absurda em relação ao especialista. Essa que é a grande questão. E a atribuição do especialista está lá no regimento da escola. Está lá na legislação. Pode pegar lá. Pega a lei de carreira lá fala. Né, pessoal, as atribuições. Pega o projeto político pedagógico, pega o regimento escolar, esse mesmo que a secretaria distribui.
Tá lá as atribuições, não é brincadeira. O que nós estamos falando é que precisa ser repensado essa situação do especialista, porque ele não trabalha 40 horas, 24 horas semanais. Ele trabalha muito mais do que isso. Então, uma ideia que poderia ser dada aqui, se é que vai ajudar, né? Aqui que a gente pode propor, é permitir ao especialista, primeiro, ser secretário de escola, permitir ao especialista, sabe, pessoal, trabalhar como ATB. Não pode mudar a lei. Permitir ao especialista pegar uma carga horária maior dentro da instituição de ensino. Ele tem um cargo ali, ele pode pegar uma extensão de aula. Ah, mas não é aula não. Mas ele vai pegar uma extensão de jornada, então, inventa um nome lá. Tá certo, pessoal? Que permita que ele fique mais tempo. Ou que ele receba segundo aquilo que de fato ele está trabalhando, porque não são 24 horas semanais. Pode perguntar a qualquer especialista aí, gente. Se o cidadão ficar 4 horas e 48 minutos todo dia na escola e ele tiver que organizar, planejar reuniões, atividades extra-classe, meu amigo, é muito mais do que isso. Então eu estou dizendo que isso precisa ser mudado. Eu vou encerrar o vídeo aqui, mas antes eu vou chegar até o artigo 10 e 11 para a gente finalizar aqui. Mas no parágrafo 1 está dizendo o seguinte: o especialista sujeito a carga horária de 40 horas semanais ocupará 2 vagas e cumprirá sua jornada em 2 turnos de 4 horas que coincidirão obrigatoriamente com os turnos de funcionamento da escola, não podendo ser computado o intervalo entre turnos. Certo, pessoal? O artigo 10 está falando da função do vice-diretor, que deverá ser atribuída a função ou aula, né, no seu regime básico no turno em que atuará, na vice-direção, não há problema nenhum, respeitando os critérios pré-estabelecidos para atribuição de aulas. Então, no caso do vice-diretor, por exemplo, se ele foi determinado que ele trabalha como vice-diretor à tarde, não há problema, porque deverá ser atribuída a função ou aulas do seu regime básico no turno em que atuará na vice-direção. E respeitando aqui os critérios. O analista de educação básica, o ATB e o ASB deverão cumprir a carga horária de 30 horas semanais. Fique atento aí, porque essa é a carga horária de um analista de educação básica, o assistente técnico de educação básica, o ATB, e também o ASB, são 30 horas semanais. No artigo 12, esse artigo 12 dá muito problema aí, que antigamente inventaram aqui, ó, mudaram essa palavra aqui, ó, obrigatoriamente. Se não tiver enganado, tá, pessoal? Desculpa se estiver enganado. Mas vamos ler aqui, ó, a composição, agrupamento de aulas, para a formação dos cargos de professor, regente de aulas, será organizada pelo diretor da escola. Tá? É claro que existe a chamada conveniência pedagógica e, em observância, a titulação dos professores. Então, o primeiro critério aqui para você fazer a composição, agrupamento de aulas para a formação dos cargos de professor, regente de aulas, será organizado pelo gestor escolar, conforme a conveniência pedagógica e observância à titulação dos professores. E aí tem uma observação que é a seguinte, mas eu quero fazer um comentário em relação a essas 3 linhas aqui, viu? Preferencialmente no mesmo turno, com as aulas existentes nas disciplinas da formação geral básica. Se for o caso, aulas dos itinerários formativos, atividades integradoras e demais componentes, observadas as habilitações correlatas dispostas na resolução 4920. Eu fico preocupado com o artigo 12, quando fala assim que a organização, a composição, agrupamento de aulas para a formação dos cargos do professor regente de aula será organizada pelo diretor. Eu até entendo que deva ser com o diretor, mas eu vou fazer uma observação. Não deveria ser somente pelo gestor escolar. Eu vou repetir. Essa composição, esse agrupamento de aulas para a formação dos cargos de professor regente de aulas será organizada pelo gestor escolar. Não deveria ser feito só pelo gestor escolar. Existe uma coisa chamada gestão democrática do ensino. Existem servidores efetivos. Existem critérios na resolução que fala lá como tem que ser feita essa composição, esse agrupamento de aulas. Eu só quero chamar a atenção que não deveria ser organizada somente pelo gestor escolar. Ele é o comandante da escola, sim. Ele é o comandante da embarcação, sim. Mas não deveria ser organizada somente por ele. Porque muita coisa errada acontece aí nesse inteirinho. Eu gostaria que vocês colocassem nos comentários, sem citar nomes, mas coloque nos comentários se você já teve algum problema na composição, no agrupamento de aulas para formação de cargos de regente de turma, organizada pelo gestor escolar. Pode colocar nos comentários que a gente vai discutindo aqui. Não precisa colocar nomes. Agora, isso aqui é importante demais, ó.
conveniência pedagógica. Conveniência pedagógica não é pensar na vontade do supervisor, tá, gente? É pensar naquilo que é mais importante para o aluno. Conveniência pedagógica é o que é importante para o aluno e para o servidor. Eu acrescento aqui, o que é importante para o servidor e para o aluno. Isso é conveniência pedagógica. E em observância à titulação dos professores. Eu vou pedir à Secretaria de Educação para que possa especificar o que significa conveniência pedagógica e o que significa observância à titulação dos professores. Tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, a gente não é regulamentar, a palavra não é essa, mas a gente precisa de detalhar com mais informações o que significa conveniência pedagógica e o que significa observância à titulação dos professores. Deveria se estabelecer uma regra em relação a isso aqui. Quando você deixa isso aqui muito solto, do jeito que está, pode dar problema e pode gerar o chamado injusto na escola. Quando você gera um injusto na escola, você cria um problema. Você gera tumulto. Você comete injustiças na instituição de ensino. Então, mais à frente, a resolução vai falar um pouquinho sobre a titulação. Ela não vai especificar detalhadamente. Então, era muito importante que alguém aí, se quiser colocar nos comentários, conveniência pedagógica, observância de titulação dos processos, coloca para nós vamos poder acompanhar e depois fazer um vídeo só sobre isso. E para finalizar aqui, a seção 1, a formação dos cargos será previamente analisada pelo inspetor, que orientará quanto aos ajustes necessários. Ah, mas tem um inspetor que ajuda, ótimo. Mas às vezes a gente percebe que algumas situações que poderiam ser evitadas, elas são ratificadas, muitas vezes, pelo analista educacional. Ah, mas você está querendo que ele ratifique o erro? Não, pessoal. Estou dizendo que às vezes a falta de informação gera isso. Por isso que a gente precisa de melhorar esses mecanismos aí de organização do agrupamento escolar. Tá, pessoal? Melhorar isso aqui, ó, composição, agrupamento de aulas para formação de cargos, organizada pelo gestor. Não deveria ser somente pelo gestor escolar. Por isso que eu falei em gestão democrática aqui. Na inexistência de aulas no mesmo turno, aí claro, né, os cargos poderão ser compostos com aulas de turnos diferentes, né, pessoal, distintos. Não há problema nenhum. Lembrando que aqui é preferencialmente no mesmo turno. Tem que marcar aqui também, tá? Na formação da composição, agrupamento dos cargos do componente curricular Educação Física, deve-se observar o disposto no artigo 5º desta resolução. Então, hoje tratando aí sobre a seção 1, né, sobre a resolução 4925, 10 de novembro de 2023, que trata sobre a organização do quadro pessoal nas unidades de ensino. No próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a seção 2. Ela vai tratar sobre atribuição de cargos, composição, agrupamento de aulas, turmas, turnos e funções. Aguardem o próximo vídeo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.